Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Wanderson Silva, você está na Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil, para a glória do nome de Jesus. Se você ainda não é aluno da Academia de Pregadores, a Academia de Pregadores tem um portal de teologia online, onde você vai com um valor muito interessante, você vai ter acesso a uma plataforma com diversos cursos. E, com certeza, são cursos que vão te auxiliar na sua vida pessoal, na sua vida ministerial e vão construir um conhecimento sólido para que o nome de Jesus seja glorificado através da sua vida. Nós estamos na nossa escola bíblica dominical, EBD, Academia de Pregadores, com o objetivo de fornecer subsídios teológicos e bíblicos e teológicos para professores de escola dominical, mas também trazer uma mensagem ao seu coração. Estamos estudando o segundo trimestre de 2021 e na aula de hoje estudaremos a lição de número 9, do dia 30 de maio de 2021. O título da lição é O Ministério de Pastor. E eu estou feliz porque essa lição caiu justamente hoje, no dia 30 de maio de 2021, porque é o meu aniversário. É o meu aniversário hoje. Então, vocês mandam lá os parabéns, pastor. 30 de maio, 45 anos, bem vividos, para a glória do nome de Jesus. O ministério de pastor, estamos estudando os dons ministeriais, não é? Texto áureo da nossa lição está em João, capítulo 10 e o versículo 11, onde Jesus disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Veja bem, eu acho esse texto interessante, porque Jesus diz, primeira coisa que Jesus nos ensina é o seguinte, o seu exemplo pessoal, ele diz, eu sou o bom pastor. Isso aqui, é um exemplo pessoal. Esta é uma exigência sine qua non, sem a qual não, para o ministério pastoral. Exemplo pessoal. Jesus vai falar do bom pastor e ele diz, eu sou o bom pastor. Aí ele nos ensina falando o seguinte, e o que o bom pastor faz? O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele dá a sua vida pelas ovelhas. O contexto do pastoreio neotestamentário era um contexto onde os pastores estavam no campo, pastoreavam o rebanho, mas eles tiravam deste rebanho que eles pastoreavam todo o recurso para a sua própria vida. Então, pastorear era uma profissão. O pastoreio era uma profissão. Mas por que Jesus fala do pastoreio? Por causa do cuidado, da proximidade. O pastor precisava estar próximo do rebanho, conhecer o rebanho, cuidar do rebanho, limpar a lã da ovelha, cuidar da ovelha, entender a ovelha. Não é? Então, mas era uma atividade profissional. Aí Jesus contrasta esta atividade profissional. Jesus diz o seguinte, o bom pastor, ele não tira das suas ovelhas o seu sustento, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Isso é um paradoxo com aquilo que eles estavam acostumados. Jesus mostra que o verdadeiro pastoreio é diferente de uma simples atividade profissional. O verdadeiro pastoreio é uma entrega. Pastorear é se entregar. O verdadeiro pastoreio é uma entrega. Jesus está dizendo, olha, eu sou o bom pastor. E eu não sou como esses pastores que têm o pastoreio como uma atividade profissional. Jesus está dizendo, é aquilo que vocês estão acostumados a ver. Ele pastoreia o rebanho, mas ele
tosquia as ovelhas, ele utiliza o rebanho para do rebanho tirar o seu sustento. Eu não estou dizendo com isso que o obreiro não precisa perceber salário. Paulo ensina sobre isso, e ele diz que o obreiro é digno do seu salário. O que nós estamos falando aqui é que existem obreiros que realmente vivem de tempo integral para a obra de Deus. E o sustento que eles recebem, o salário, a plebenda que eles recebem, ministerialmente falando, é para que eles tenham um suporte para a sua família, para a sua casa, para que os filhos estejam bem cuidados. É claro, isso é necessário. Mas Jesus está nos ensinando que o bom pastor, ele entrega a vida pelas suas ovelhas. Então, não obstante homens de Deus, pastores que nós temos, serem assalariados pela igreja, viverem de tempo integral pelo ministério, eles também entregam a sua vida em prol do rebanho. Eles se dedicam, e nós temos diversos exemplos disto. Ah, pastor, mas tem muito? Tem, eu sei que tem alguns. Nós não vamos fazer aqui reforço negativo. Não vamos focar naquilo que é o erro, que é a falha. Vamos focar, fazer um reforço positivo, focar naquilo que é feito de forma integral, aquilo que é feito conforme a vontade de Deus. Então, eu e você, como obreiros, como pastores, precisamos entregar a nossa vida pelas ovelhas. Verdade prática. Por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor. Importantíssimo isso que o pastor Elinaldo Renovato nos coloca aqui, ó. Por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas. Nós conduzimos as ovelhas a quem? Ao Supremo Pastor, Jesus Cristo. Então, nós pastoreamos o rebanho de Deus para conduzir as ovelhas. Nós não somos donos dela, nós somos condutores. Por que nós somos condutores? Porque nós conhecemos o caminho. Isso quer dizer que todo pastor, para conduzir bem a ovelha, ele tem que ser conduzido. Por Cristo. Veja que coisa magnífica. Nós conduzimos a ovelha ao. Antes de ser conduzido, antes de conduzir ao, nós temos que ser conduzidos por. Antes de conduzirmos as ovelhas ao Supremo Pastor, nós temos que ser conduzidos pelo Supremo Pastor. Antes de conduzir as ovelhas a Cristo, nós temos que ser conduzidos por Cristo, porque aí nós saberemos o caminho, conheceremos o caminho. Não podemos ser condutores se nós não conhecermos o caminho. Então, o pastor, ele só conduz porque ele conhece. Ele conduz as ovelhas a um caminho que ele conhece. Vamos aos objetivos da nossa lição. Objetivos da nossa lição. Objetivo geral da nossa lição: refletir sobre a missão de um pastor. Qual é a verdadeira missão? Sabendo que nós precisamos entender a missão, porque a missão é o que direciona a nossa vida. As empresas hoje trabalham muito a imagem institucional da empresa. E o principal fator, o mais relevante fator da imagem institucional da empresa é a sua missão. A missão da empresa é que vai direcioná-la, é que vai mostrar o que ela quer, qual é o negócio dela. O negócio tem que estar ligado à missão. E é importante entendermos qual é a missão de um pastor, a fim de que nós trabalhemos em prol desta missão. Porque Jesus nos chamou como pastores para trabalhar em prol da missão. Objetivos específicos:
confirmar o papel fundamental de Jesus como supremo pastor, que é o primeiro. Segundo, elencar as características de um verdadeiro pastor. Se Jesus disse que ele era o bom pastor, se tem o bom pastor, é porque tem o pastor, o mau pastor. Não é? Nós vamos ver no segundo ponto da lição as características de um verdadeiro pastor. E terceiro, conscientizar a respeito da missão do ministério pastoral. É o que nós veremos na lição de hoje, nessa nossa 9ª lição. Leitura bíblica em classe, está em João capítulo 10, versículos 11 e 14, Tito capítulo 1, versículos 7 ao 11, e a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 2 ao 4, que nos diz o seguinte, o texto. João capítulo 10. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e delas sou conhecido. O que Jesus está nos dizendo aqui? Que o bom pastor, além de entregar a vida, ele tem, eu vou fazer questão de escrever. Eu preciso escrever isso aqui. Além de entregar a vida, ele tem empatia. O que é ter empatia? É sentir o que o outro sente. Jesus está dizendo, o bom pastor, ele dá vida, e o bom pastor conhece, ele tem empatia, ele está perto, ele sabe quem são as suas ovelhas. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, e principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Só esse texto de Tito daria para a gente fazer um seminário, né, sobre esses adjetivos propostos pela palavra de Deus aos verdadeiros pastores e estes adjetivos negativos daqueles que nunca devem ser considerados ou separados, ordenados à atividade pastoral. 1 de Pedro, capítulo 5. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre, presta atenção nesse termo, domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Que bênção! Quando nós entendemos muito bem esta atividade pastoral, quando nós entendemos a vontade de Deus para a nossa vida como obreiros, como pastores. Uma coisa importante deixar frisado aqui, deixa eu ver se tem como escrever um espaço aqui para a gente poder escrever. Não tem. Mas antes de iniciar até os comentários aqui, eu fiz questão de anotar aqui na minha lição, na minha revista, né, que os desafios da atividade pastoral. Pastor Elinaldo Renovato trata na introdução sobre o ser pastor, que é uma tarefa árdua, sempre foi, e nós sabemos. E eu fiz questão de observar aqui o seguinte, anotar aqui, que os desafios da atividade pastoral são recompensados pela convicção de estar cumprindo o nosso chamado. Não é fácil
Eu conheço o pastor Elinaldo e ele escreve isso aqui, falando daquilo que ele tem vivido, não é? Essa tarefa árdua do ministério pastoral. Quem está escrevendo aqui é alguém que pastoreia já há alguns anos, né? Então, o ministério pastoral é realmente uma tarefa árdua. Quem está escrevendo está falando com propriedade, mas é uma tarefa também recompensadora. E a recompensa maior é a convicção de que nós estamos cumprindo o ministério para o qual o Senhor Jesus nos chamou. Primeiro ponto, Jesus, o supremo pastor. Primeiro parágrafo, Jesus é o pastor supremo. E o comentarista nos coloca aqui que a expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus capítulo 13 e versículo 20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento, marcado pela humildade e despojamento da sua glória. Ele foi chamado grande em seu nascimento. Então, o sumo pastor, o supremo pastor é Cristo. E Hebreus está apontando para esta encarnação, para esta submissão de Cristo à vontade de Deus, a fim de realmente salvar a humanidade. Segundo parágrafo, o pastor conhece as suas ovelhas, é a empatia que nós falamos, e em João o adjetivo bom pastor identifica Jesus como o pastor que por amor age, por amor protege e cuida das ovelhas que lhe pertencem. Nós já tratamos disso aqui agora há pouco ao fazer a leitura bíblica em classe. O pastor conhece as suas ovelhas e das suas ovelhas ele é conhecido, porque ele tem empatia pelas ovelhas. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, o pastor dá a vida pelas ovelhas. Aqui, ó, como nós falamos lá no início, diferentemente dos pastores que garantiam o seu sustento no campo através do uso das ovelhas, Jesus mostra a disposição de dar a própria vida pelo o rebanho. Dar a própria vida pelo rebanho. E eu fiz questão de anotar aqui o seguinte, que o verdadeiro pastor não tem nas ovelhas a fonte de seu sustento, mas entrega a vida por elas. Eu não vou escrever aqui porque a frase é um tanto quanto grande para o espaço que a gente tem aqui para anotar. Nós já falamos isso aqui desde o início. O verdadeiro pastor, eles não garantem o seu sustento no campo através do uso das ovelhas. Eles mostram disposição em dar a vida pelo rebanho. Esse é o verdadeiro pastor. Ele não tem nas ovelhas a fonte de seu sustento. Repito, isso aqui nada tem a ver com sustento financeiro. É claro que Jesus estava usando esta metáfora para falar da paradoxidade do verdadeiro pastoreio. Então, mesmo os obreiros que são chamados por Deus para viver de modo integral para a sua obra, e eles precisam receber uma plebenda, precisam receber um salário a fim de sustentarem a sua casa, mas eles entregam a sua vida pelas ovelhas. Não vive em prol deste rebanho. Como é lindo quando nós entendemos isto, e como o Senhor disse através de Jeremias, que nos daria pastores que nos apacentariam com sabedoria e com inteligência. Deus tem feito isto à sua igreja. Queridos, ouça um recado da Academia de Pregadores para você em relação à nossa plataforma digital. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo.
Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo parágrafo, ou segundo ponto, aliás, da nossa lição, nos fala sobre as características do verdadeiro pastor. Primeiro parágrafo, uma característica essencial, primordial do verdadeiro pastor é um caráter íntegro, integridade. O exercício pastoral envolve aptidão para ensinar e comunicar-se de forma clara com a igreja local. Porém, essas características não são validadas se o caráter do pastor não for íntegro. Não há nada que valide a perícia ao ensinar, ao aconselhar, ao se comunicar de forma clara com a igreja local, se o caráter do pastor não for íntegro. Caráter íntegro. O que é integridade de caráter? É fazer movido pelas razões corretas, é fazer movido por aquilo que é certo, fazer movido pela vontade de Deus, pelo chamado ministerial. Caráter íntegro nos leva a alcançar a benevolência e a graça de Deus. Segundo parágrafo, exemplo para os fiéis e para os infiéis. Paulo fala isso com Timóteo. Torna-te o padrão dos fiéis. E aqui o nosso comentarista diz que a igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar em seu líder sinais claros do fruto do Espírito. Quais são esses sinais claros do fruto do Espírito? Autocontrole, mansidão, bondade e amor. Sinais claros. Nós precisamos entender que isso aqui fala de testemunho. Tem gente que fala, importante não é o que falam a respeito de mim. Importante é aquilo que eu sou. Não, importante é o que falam.
Aliás, importante é também o que falam. Não é? Porque se falar só importante o que fala, fica parecendo que mais importante é o que fala e é mais importante daquilo do que eu sou. Eu preciso ser e preciso demonstrar que sou. E aquilo que as pessoas falarem tem que coadunar, tem que ser paralelo, relevante, como aquilo que eu verdadeiramente sou. Aliás, o escritor Provérbios, ao escrever Salomão, ele diz que melhor é o bom nome do que as muitas riquezas. Melhor é o bom nome do que as muitas riquezas. Então, é importante, sim, aquilo que falam de nós. E o pastor precisa ter, de forma clara, precisa deixar claro essas características: autocontrole, mansidão, bondade e amor. Terceiro parágrafo do segundo ponto: exemplo para a família. Aqui está o calcanhar de Aquiles de muitos, não é? Porque eu costumo dizer que quem nos conhece de verdade é a nossa família, é quem vive com a gente dentro de casa. E, em primeiro lugar, nós devemos ser exemplo para a nossa própria família. E alguém pode dizer, mas pastor, isso quer dizer que a gente não vai cometer falhas? Não, nós cometemos. Nós somos seres humanos. Nós cometemos falhas, mas nós precisamos ser exemplo para a nossa família. Eu digo que nós precisamos de pastores como Davi. Quem era Davi como pastor? Ele disse o seguinte: olha, um dia eu estava pastoreando, veio um leão para tentar tomar uma ovelha do rebanho. Davi não fala se aquela ovelha era boa de leite ou não, boa de lã ou não, se era uma ovelha arredia, se era uma ovelha arisca, né, uma ovelha que fugia do rebanho. Ele não fala. Ele só fala o seguinte: ele veio para tomar uma ovelha do rebanho do papai. Eu lutei com o urso, lutei com o leão e tomei a ovelha das garras dele. Nós precisamos entender isso, principalmente no contexto da própria casa. Por maiores que sejam os conflitos que nós enfrentamos em casa, por maiores que sejam as dificuldades que nós temos com os nossos filhos, nós precisamos pastoreá-los, precisamos dar um exemplo para eles. Quando falharmos, precisamos falar com ele: ó, eu falhei, me perdoe. Porque o pastor não está isento de falhas. Ele não é um Superman, um super-herói, não, ele falha também. É claro, quando eu falo para líderes, eu falo que existem falhas que nós não temos o direito de cometer. Né? Existem falhas que são graves demais. E nós não temos o direito de cometer. Eu não estou falando que tem pecado menor e pecado maior, pecadinho, pecadão, não é isso. Mas tem falhas que comprometem muito o nosso ministério. E nós precisamos ter cuidado, precisamos vigiar até nisso. O ideal é que não cometamos falhas nenhuma. Mas nós somos falíveis, somos seres humanos. Precisamos ter o cuidado de cometer falhas, reconhecer, nos arrepender e buscar a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Vamos ao terceiro ponto da nossa lição. O ministério pastoral. O ministério pastoral. O primeiro parágrafo vai tratar sobre a missão do pastor. O pastor Elinaldo nos diz que nós podemos afirmar que a missão principal de um ministro é cuidar das pessoas que receberam a Cristo como Salvador, dando-lhes alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus, como encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 40 e o versículo 11. Cuidar de pessoas. Eu me lembro que uma vez um pastor me disse assim: ô Anderson, eu gosto muito de pastorear. O problema para mim são as pessoas. Eu pensei, ele vai pastorear o quê então? Se o problema são as pessoas. Vai pastorear jumento, como Davi? Vai pastorear o quê? Deus nos chamou para pastorear gente, para pastorear pessoas. Eu sei que é difícil, é árduo, como disse o pastor Elinaldo Renovato aqui na introdução da nossa lição, mas é o chamado que Deus nos fez. Então, nós precisamos cuidar de pessoas que receberam a Cristo como Salvador, levar pessoas que não receberam a Cristo à salvação, dar às pessoas um alimento espiritual através da palavra de Deus. Segundo parágrafo, uma missão polivalente. O pastor tem que ser tudo, tem que ser tudo. O pastor tem que ser pai, tem que ser amigo, tem que ser psicólogo, tem que ser... É uma missão polivalente.
Como conseguir, eu fiz questão de anotar aqui, ó, como conseguir êxito em tudo, nessa missão polivalente. Como conseguir êxito? O êxito aqui depende da graça. Nós só conseguimos ter um ministério pastoral efetivo por causa da graça de Deus sobre a nossa vida. Se não for a graça, se não for o auxílio, a ajuda de Deus, a dependência de Deus. Eu aprendi isso com um amigo, pastor Apolônio Souto. Ele sempre ora, eu aprendi a orar. Deus, eu dependo, dependência. Dependência. Nós só conseguimos se formos inteiramente dependentes de Deus. É claro que é importante nós estudarmos, nos prepararmos. O pastor Elinaldo Renovato, por exemplo, que é o comentarista dessa lição, é professor universitário, um homem extremamente capacitado. Hoje, pela misericórdia de Deus, e por causa da sua graça sobre a minha vida, eu já tive a oportunidade de estar com ele alguns anos atrás num congresso de missões. Conheci o Elieber, o seu filho, que eu acredito que ainda hoje é missionário em Portugal, um homem de Deus também. Pastor Elinaldo, um homem simples, extremamente tratável, né? Mas um homem preparado, treinado por Deus, mas dependente de Deus. É preciso sermos dependentes de Deus. Como conseguir êxito nesta nossa missão polivalente do pastoreio? Através da graça de Deus, dependendo da graça de Deus, continuamente, e tendo uma dependência intensa do Senhor. Só dependendo de Deus nós conseguimos êxito. Terceiro parágrafo da nossa lição e o último ponto: o cuidado contra os falsos pastores. E o nosso comentarista nos diz o seguinte, que o Altíssimo considera como falsos pastores os que apacentavam a si mesmos e não as ovelhas, explorando o rebanho e não poupando, não demonstravam amor pelas ovelhas, fazendo com que elas se dispersassem. E ele diz que o próprio Deus é contra os falsos pastores. O próprio Deus. Nós precisamos, e eu anotei aqui o seguinte: sigamos, nesses casos, o exemplo de Davi. Por que eu disse isso aqui? O que fazer contra esses falsos pastores? Quando o nosso querido pastor Elinaldo Renovato nos coloca aqui, ó, o próprio, deixa eu mudar a página aqui, o próprio Deus é contra esses falsos pastores. O que fazer? Tem gente que fala, a gente tem que fazer um abaixo-assinado, tem que se levantar. Nós precisamos orar. Orar a Deus. Fazer como Davi. Davi nos deu um grande exemplo. Saul estava rejeitado por Deus. Davi sabia que já tinha sido ungido por Deus para reinar no lugar de Saul, e a Bíblia diz que Davi esperou, entendendo que quem colocou Saul no trono foi Deus. Quem tira Saul do trono também é Deus. Orar para que Deus nos livre, nos guarde e trate com os maus pastores. Queridos, vamos aqui na nossa câmara fechada, como temos dito e temos feito desde a 6ª lição. Vamos fazer também nesta 9ª lição para nós entendermos o ministério pastoral, né? Algumas ações do ministério pastoral e qual é o fundamento que o ministério pastoral lança à igreja. O ministério pastoral, algumas ações do ministério pastoral. O pastor está sempre buscando as ovelhas perdidas. Se você quiser anotar isso aí, é um material extra lição que nós trouxemos, importante para você ministrar também aos seus alunos. Então, a primeira atividade pastoral. O pastor está sempre buscando as ovelhas perdidas. Por que ela se perdeu? Como ela se perdeu? Isso não vem ao caso.
Deus nos chamou para buscá-la. Deus não é que não venha ao caso, isso não é preponderante. É claro que é importante saber por que ela se perdeu, como ela se perdeu, até para a gente ter uma ação preventiva, mas não é preponderante. O importante é buscarmos as ovelhas que se perderam. Segunda atividade, segunda ação pastoral, o pastor está sempre vigiando atentamente aquilo que poderia ferir o rebanho. Ele cuida, ele guarda, ele preserva o rebanho. Ele preserva. O pastor não dorme, né, durante as vigílias da noite, ou ele revezava com pastores auxiliares para cuidar do rebanho. Ele não deixava o rebanho à mercê da sua própria sorte. Terceira atividade pastoral, o pastor está sempre cuidando das ovelhas necessitadas. Está sempre cuidando das ovelhas necessitadas. Existem ovelhas que têm necessidades maiores do que outras. E como obreiros, como pastores, precisamos cuidar delas. E quarta atividade pastoral, o pastor busca corrigir os que estão errados. Com amor, com carinho, com cuidado, o pastor busca corrigir estas ovelhas. O pastor busca levar estas ovelhas a um caminho novo, diferente, e um caminho de aproximação a Deus. Permita-me ainda falar de forma rápida aqui alguns avisos aos pastores. Primeiro, o pastor não deve negligenciar o seu próprio crescimento espiritual. Quando nós negligenciamos o nosso próprio crescimento espiritual, nós nos tornamos ineficientes na promoção do crescimento das ovelhas. Segundo, o pastor não deve trabalhar para o seu ganho pessoal. Nós devemos confiar que fazemos e o Senhor vai nos dar o sustento necessário. Nós não fazemos a obra de Deus visando o nosso próprio benefício, fazemos visando o reino de Deus. Terceiro, o pastor não deve buscar poder no mundo. O pastor deve buscar poder que vem de Deus. A fonte do nosso poder é o Senhor. Quarto, o pastor não deve forçar demasiadamente o passo das ovelhas. Ele precisa ser paciente. Ele precisa conduzir não por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Quinto, o pastor precisa manter prioridades familiares bíblicas. Ou seja, o primeiro rebanho nosso é a nossa própria família. Veja bem, nós falamos aqui que o ministério de apóstolo, o ministério apostólico lança bases doutrinárias, o ministério profético lança visão, exortação, admoestação. Falamos que o ministério evangelístico lança bases evangelizadoras sólidas para a igreja. E o ministério pastoral, o que ele lança? Quais são as bases que ele lança à igreja? O ministério pastoral lança bases sólidas de cuidados à igreja. Lança bases sólidas de cuidados, de condução, de alimento, de cuidados como um todo à igreja. Que Deus continue nos dando pastores, que nos pastoreie e que Deus faça de nós pastores, que pastoreie o rebanho com sabedoria e com inteligência. Deus te abençoe, dê um abraço no seu pastor, agradeça ao seu pastor pelo cuidado dele com a sua vida e com a igreja que o Senhor colocou sobre a sua responsabilidade. Deus te abençoe, um grande abraço e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros.
Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.